Né? Não, fica aí. Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom revê-los, bom estar aqui na casa do Senhor. Uma noite quente, né? Estamos tentando aí controlar com as janelas abertas e o ar ligado, mas a gente consegue. Até a meia-noite vai refrigerar bastante aí. Aí depois a gente vai estar em casa, não tem problema. Que bom começar a semana na presença do Senhor. Amém. Os dias têm passado muito rápido. Comentei hoje pela manhã, na nossa aula da escola dominical, parece que foi ontem, domingo passado, já estamos aqui reunidos mais um domingo. Mas isso é um indicativo que nós temos que remir o tempo, aproveitar da melhor maneira possível. E não me canso de dizer aquilo que eu sempre tenho dito: esse tempo que você vai passar aqui hoje não vai voltar nunca mais. Muita coisa na sua vida pode ser que volte, com ações do dia a dia, né? Mas o tempo é algo que nós não temos como recuperar. Então aproveite esse tempo. Se você está triste, ou com algum problema, alguma dificuldade, traga aos pés do Senhor, deposite aos pés dele, não deixa lá fora não, e sinta o Espírito Santo agir na sua vida, no seu coração. Amém. Falar com você nessa noite. É muito bom estarmos juntos aqui. Eu tenho uma colinha da transmissão aqui, que está ao vivo, né? Os nossos irmãos que estão em casa, muitos deles desejosos, só por um breve tempo, logo eles vão voltar, mas desejosos de estar conosco. Mas enquanto esse tempo não chega, eles também podem aproveitar em casa. Há visitantes no nosso meio, né? Assistindo às nossas transmissões, e eu creio que Deus também vai falar aos corações dele, como tem falado aos nossos corações. Vamos começar este culto ao Senhor, orando, falando com o próprio Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos aproveitar este momento que Deus está presente a falar conosco. Santíssimo Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui na casa do Senhor, ainda com limitações, ainda com dificuldades nesta época, mas com uma certeza única, absoluta. O Deus do passado é o mesmo Deus hoje, e é o Deus que
quer receber dos seus filhos a adoração, o louvor. E te exaltamos, ó Deus, porque só há um Deus, só há um Senhor. Obrigado, Pai, pelo rico privilégio de portas abertas, poder cultuar o Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que, mesmo limitados em casa, sem ter a experiência que estamos tendo da presença de dos outros aqui, eles podem desfrutar da presença real do Senhor nos seus lares. E por eles eu oro, Senhor. E te peço que o Senhor nos abençoe e que nesta noite possamos ouvir de forma inconfundível a tua voz. Te exaltamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 146. Salmo de número 146. Vamos ficar de pé, irmãos? E vamos fazer a leitura de maneira alternada, todo o Salmo, e eu dou destaque a 2 versos que já estão sendo projetados aí, mas nós vamos ler todo o Salmo de maneira alternada. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sais do Espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Vamos ler juntos, queridos, o texto que está projetado aqui. São os versos de 8 a 10. Vamos ler bem forte, bonito. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Este é o Deus a quem servimos. Ele reina sobre todas as coisas. E é Ele que deve ser exaltado. Vamos louvar ao Senhor com canções. Louvá-lo em louvor a Ele, que é digno de toda adoração, de todo louvor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, na terra. Ele é o Senhor. Vamos louvar a Deus. Exaltado, Rei
sentar, meus amados. Eu quero convidar a nossa irmã Eva, que nos conduza com uma palavra de oração, de adoração, de louvor ao Senhor, a esse Deus que é exaltado, que é Senhor das nossas vidas. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Amém. Graças nós te damos, Pai. Que privilégio maravilhoso nós temos essa noite, Senhor, de estarmos na tua casa, louvando e engrandecendo teu santo e maravilhoso nome. Pai, como é bom, Pai, sentir a tua presença em nosso meio, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa iluminar as nossas vidas essa noite, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Amém, Jesus. Pai, que maravilhoso momento é esse de poder sentir, Senhor Deus, que tu estás aqui. Amém. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Obrigado porque nós temos esse privilégio de estarmos aqui na tua casa esta noite, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo, santo, santo e maravilhoso nome. Pai, fala conosco nesta noite. É o que nós precisamos, Senhor Deus. Sairmos daqui esta noite renovados pelo poder do teu Santo Espírito, Amém, Senhor. Jesus. Fale com cada um de nós de um modo especial. Nós precisamos ouvir, Senhor Deus, o que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai. Muito obrigado. Fique conosco, Senhor. Nos abençoe esta noite, Pai. Precisamos de Ti. É no nome santo do Teu Filho amado que eu oro e agradeço por esse privilégio de falar contigo esta noite. Muito obrigado, Pai. Em nome e por amor de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 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 Meus irmãos, Salmo de número 32. Salmo 32. Salmo 32. Eu vou ler, convido os irmãos que acompanhem a leitura, são 11 versos. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabresto são dominados, de outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos, o texto que nós lemos, no verso 5, ele nos diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Nós somos pecadores, nós somos falhos, e nós temos que ter a convicção que temos um Deus perdoador. Apesar da gravidade, apesar das nossas falhas, o Senhor nos perdoa e enviou Jesus para morrer no lugar não de sãos, daqueles que julgam ser perfeitos, mas no lugar de pecadores, de falhos, de doentes, como mesmo o Senhor Jesus nos diz. E Ele é o Deus perdoador. Eu vou colocar uma canção baseada no Salmo 32, e durante esta canção eu gostaria que você pensasse sobre a sua vida, neste texto tão maravilhoso, nas áreas que você tem falhado, tem pecado, a convicção da presença de Deus aqui no nosso meio,
nos leva à convicção que somos falhos, que somos pecadores, que necessitamos do perdão de Deus. E aí um texto que apenas eu quero, antes de colocar a música, fazer menção, ele diz aqui, no verso 5, no final do verso 5, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. O Senhor é Deus perdoador. Vamos ouvir essa canção e logo em seguida nós vamos orar. Logo em seguida da canção, quero convidar o diácono Fernando que quebre o silêncio, ou melhor dizendo, que após a canção, ore clamando o perdão de Deus. Aninha, é com você aí, porque aqui está falhando. Pai querido e Pai amado, graças te damos, ó Pai, e sabemos, quando colocamos o nosso coração na Tua presença, Senhor Deus, o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor conhece, meu Pai,
o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece, meu Pai, o nosso coração, o que estamos pensando nesse momento. O Senhor sabe todas as coisas, ó Deus. Amém, Jesus. Foi o Senhor que nos criou, que nos formou lá no ventre da nossa mãe. Sim, Pai. E nesse momento, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, estar perdoando os nossos pecados, ó Deus. Somos pecadores, somos falhos, ó Deus. E necessitamos, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia. Amém, Jesus. Ó Deus, e graças Te damos, ó Pai, porque Tu és um Deus perdoador. E obrigado, Senhor Deus, que o Senhor, ó Deus, ali na cruz, que morreu pelo meu pecado, pelo pecado de todos, ó Deus, e nos limpou e nos purificou, meu Pai. E que da nossa vida, dos nossos lábios, ó Deus, saia, Senhor Deus, verdadeiro louvor. Que possamos, ó Deus, nessa noite estar louvando e Te adorando, meu Pai, e Te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, por aquilo que o Senhor há de fazer ainda, meu Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa salvação, pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. E obrigado, Deus, pelo perdão concedido à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o Salmo 121, ele fala assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Sabe, queridos, nós estamos vivendo tempos tão complicados, tão difíceis. Para onde olhar? Onde encontrar estabilidade? Onde encontrar segurança? Se vamos para um lado, vemos dificuldades. Se vamos para outro lado, vemos dificuldades. Mas o salmista aqui nos dá a receita. Elevo os meus olhos para os montes. É um gesto de dependência piedosa. Erguer os olhos. Os montes aqui provavelmente uma referência a Jerusalém. Talvez no momento em que olhava para tudo aquilo, no momento de confusão, em dizer: eu elevo os meus olhos, assim como estes montes são estáveis ou estáveis, assim é o Senhor, a segurança que eu tenho. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E esta é a confiança que nós devemos ter. E eu quero orar por você nessa noite. Talvez você está passando por situações difíceis. Talvez você está aí semana após semana preocupado. Nós também estamos encerrando aí o mês de setembro. O último domingo do mês passou muito rápido, conhecido como Setembro Amarelo. E nós conhecemos que muitas e muitas pessoas estão entrando em depressão, ansiedade, problemas de várias ordens. Onde encontrar o socorro? Onde encontrar o amparo? A resposta do salmista é a resposta para a minha vida e para a sua vida. O meu socorro vem do Senhor. Meu socorro não vem do meu salário. Meu socorro não vem de um parente querido. Meu socorro não vem daquilo que posso me agarrar, porque tudo isso é instável, tudo passa. Mas o meu socorro vem das mãos daquele que não muda, daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com muitas dificuldades, um motivo de gratidão também. Eu quero interceder por você. Se você tem alguém que você quer interceder, orar, ou mesmo por você, se coloque de pé. Vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, feche seus olhos. Eu quero clamar em seu favor. Vamos orar, queridos, crendo que o Senhor é a nossa segurança. Mesmo você que está assistindo em casa, coloque seu coração à presença de Deus. Creia que Ele tem o melhor na sua vida. Senhor Deus e Pai, onde encontrar refúgio nesses dias tão confusos, dias tão difíceis? Para aquele que não crê em Ti, é quase impossível encontrar refúgio, segurança. Mas para aquele que confia no Senhor, pode encontrar descanso para sua alma no Deus soberano. Deus, eu não sei como estão meus irmãos que aqui se colocam de pé.
Eu não sei o que se passa no coração de cada um deles. Eu não sei se os dias que eles têm passado são dias alegres, dias de paz, ou têm sido dias de dificuldade, em que os momentos que se achegam, os momentos mais difíceis têm batido a porta, às vezes pela falta do emprego, às vezes por um problema de ordem financeira, um problema no casamento, no relacionamento, um problema na saúde, talvez a saudade de um ente querido, de um amigo que partiu. Ó Senhor, Tu és a nossa segurança, Tu és, ó Deus, aquele em quem nós confiamos, e diante de Ti nós dependemos, e nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e pedimos, ó Pai, no início dessa semana, nós nos colocamos de pé, confiantes de que o Senhor não vai fazer aquilo que meramente queremos, mas vai fazer aquilo que lhe aprouver. Olha para a nossa cidade, Senhor, o Jaboticabal. Olha para o nosso estado de São Paulo, para a nossa nação. Livra-nos, ó Pai, deste vírus. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua graça soberana, poderosa. Abençoa os lares aqui, Senhor. Fortalece o meu irmão que tem passado por dificuldade, a minha irmã. Abençoe aquele que está mergulhado na depressão, Senhor. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Abençoe aquele, ó Pai, que tem andado ansioso, sobre modo abatido. O Senhor é que dá vista aos cegos. O Senhor é que levanta os abatidos. E nós cremos nisso, Senhor. Que se o Senhor quiser nesta noite, podes levantar e tirar do mais profundo leito da depressão aquele que está se sentindo cansado de viver. O Senhor também pode curar, é o Deus da cura. E eu peço a Ti, seja usando os médicos, os medicamentos, de forma ordinária, seja de forma extraordinária, Tu és Deus. E eu te peço, Pai, dá-nos sempre olhos para ver que grande Deus nós temos, que está acima de todas as coisas e que pode fazer grandes coisas em nosso meio. Nós oramos a Ti e louvamos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. E ainda em pé, queridos, o restante dos irmãos se convidam a se colocarem de pé. Vamos louvar o Senhor com cânticos. Em resposta a isso que acabamos de ver no Salmo 121, eu olho para os montes. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Criador. Louve o Senhor nessa noite, exalte a Ele com confiança. O Senhor é quem tem cuidado de você. Você crê nisso? Eu creio que Deus está cuidando da minha vida. Então se alegre mesmo no meio dos problemas, das dificuldades. Creia, quem cuida de você é o Senhor. Olho para os montes.
vemos, Senhor. Nós queremos andar perto de Ti, Senhor, porque não há lugar melhor do que estar perto do Senhor e ouvir a Tua voz e caminhar contigo. E, ó Deus, ajuda-nos, assim como esta canção, que não importa as circunstâncias, nós queremos Te louvar, nós queremos Te exaltar como Senhor nosso. Nós somos servos, mas também somos amigos do Senhor. Te louvamos, ó Deus. Quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há
Jesus. Amém. Podem se sentar, meus amados. Meus irmãos, pensa numa saudade que eu estou de dizer. As crianças até tantos anos venham à frente. Mas esse dia vai chegar, se Deus quiser, né? A gente só está passando por um processo difícil. Eu não posso pensar nas crianças. Eu já sinto falta. Difícil. Não que eu não goste de vocês, adultos, jovens, mas não se compara com o barulho das crianças. Eu faço barulho? Não faz barulho ao mim. Meus amados, para a nossa instrução da palavra do Senhor nessa noite, lá em João, no capítulo 9, dos versos 1 até o verso 41. Hoje nós vamos contemplar todo o capítulo 9. Geralmente eu tenho dividido, mas hoje, em função que não tem como dividir esse capítulo aqui, o assunto está ligado, então nós vamos fazer a exposição de todo o capítulo 9 de João. E por hora eu quero ler apenas o versículo 39. Depois nós vamos ler os demais versículos. O texto bíblico nos diz assim: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo, te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, te louvamos, ó Deus, pela preciosidade que temos de poder ler a palavra, de poder, ó Deus, ouvir a voz do Senhor e crer na instrumentalidade do Espírito Santo que aplica essas verdades em nossos corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, iluminando a nossa mente, na nossa concentração, seja aqui na igreja de forma presencial, seja em nossos lares, que possamos ouvir a voz do Senhor, não aquilo que queremos ouvir apenas, mas acima de tudo, ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, dentre muitas perguntas. Qual é o seu grande projeto de vida? Para pensar, uma pergunta dessa não é fácil assim, né? Comprar uma bicicleta, um carro, uma casa, casar, ter filhos, muitos filhos. Não, um só, 2, 3, ouvi 3. Todos nós temos um projeto de vida, e isso é bom, pensarmos aí sobre os nossos sonhos, as nossas aspirações. E aí uma outra pergunta é: e quando você alcançar? Você já pensou nisso? E ligado a isso, mais uma pergunta: o seu projeto, o seu grande projeto de vida, ele vai durar quanto tempo? Eu sei, se a gente pensar, por exemplo, numa casa, né? Eu quero ter a minha casa própria, é o sonho de milhares, milhões de brasileiros, né? E aí eu consegui minha casa própria, mobilei, e aí eu vou desfrutar ela por mais 40, 50 anos, mais ou menos na estimativa 60, e depois, eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, e a vida é isso. Sabe, meus amados, nós precisamos ampliar um pouco mais a nossa visão. Me recordo na época da faculdade, do seminário, um livro que tive que ler na matéria de filosofia, o livro 7 de Platão, A República. E eu acredito que
o Tales tenha lido, e a Patrícia deve ter lido também, a República de Platão, talvez no curso de Direito, né? E lá na República de Platão, Platão tem ali, e outros advogados também, geralmente eu digo porque ou na filosofia, ou no direito, ou na filosofia, nós temos este livro aí como livro matéria. E lá na República de Platão nós temos o mito da caverna. E eu lembro que aquilo marcou a minha vida. O mito da caverna. Platão escreveu por volta aí do ano 380, 370 a.C., essa alegoria, essa metáfora, para explicar a diferença entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. O processo de saída da caverna, do mundo dos sentidos, para a parte exterior, ou seja, para o mundo das ideias, o que acontece por meio da crítica, do conhecimento, da filosofia, segundo Platão. E uma das coisas que me chamou muito a atenção neste livro, uma tese aí, queridos, aqui, essa metáfora proposta pela alegoria da caverna, ela deve ser interpretada da seguinte maneira: os prisioneiros, só para contextualizar, havia ali alguém que estava preso numa caverna que só via sombras. A realidade não era a realidade objetiva, era o que ele via meramente de forma subjetiva. Era apenas o que estava sendo projetado na parede, o que estava atrás dele. Ele estava numa caverna. Até então que ele é liberto daquela caverna, e ao sair, a luz do sol é tão intensa que ele teme o brilho. Os prisioneiros, queridos, a ideia deste mito, dessa metáfora, os prisioneiros da caverna são os homens comuns, ou seja, somos nós mesmos que vivemos em nosso mundo limitado, presos às nossas crenças costumeiras. Você já desviou de não passar debaixo de uma escada? Por quê? É uma crença comum. Aí eu faço questão, eu passo mesmo. Não, brincadeira, queridos. As pessoas então são aquelas que vivem nas suas crenças no mundo limitado. A caverna é o nosso corpo, segundo Platão, é os nossos sentidos, fonte de um conhecimento que, segundo Platão, é errôneo, é enganoso. As sombras na parede e os ecos na caverna, sombras e ecos, nunca são projetados exatamente do modo como os objetos que os ocasionam são. Na verdade, são sombras, não representam a realidade. As sombras são distorções das imagens e os ecos são distorções sonoras. Por isso, esses elementos simbolizam opiniões erradas e um conhecimento preconceituoso do senso comum. Nunca um julgamento verdadeiro. A saída da caverna, ou sair da caverna, significa buscar o conhecimento verdadeiro. E aí nós temos o elemento do sol, a luz solar. E a luz solar que ofusca a visão do prisioneiro liberto e o coloca de uma situação de desconforto é o conhecimento verdadeiro da razão, segundo Platão, da filosofia, que vai crescendo gradativamente. Estou lembrando aqui, a Maria Fernanda também se formou em Direito, também deve ter lido este livro aí. Sabe, meus irmãos, trazendo essa alegoria para o nosso tempo, nós podemos dizer que o ser humano, ele tem regredido constantemente. Trazendo essa alegoria para o nosso contexto, hoje eu tentei cunhar uma frase ou um conceito, achando que eu estava abafando, porque eu não tinha lido em nenhum lugar, não tinha visto. Depois fui pesquisar na internet, já existe, até fui falar para a Fabiana, cegueira funcional. Nós sabemos o que é o analfabetismo funcional. E aí eu estava pensando, essa semana eu vou pensar sobre cegueira funcional. E descobri que tem. É aquele que, mesmo tendo capacidade de enxergar, não vê com clareza os fatos. Nós vivemos num mundo assim, onde a apreensão da realidade não condiz com a realidade. Onde muitas pessoas têm planos e devem fazer planos, sonhos, aspirações, mas não estão entendendo que tudo isso é vazio, é passageiro.
O cantor João Alexandre, em uma das músicas denominada É Proibido Pensar, João Alexandre, um cantor cristão da nossa igreja, ele faz uma crítica a este movimento de que é proibido pensar, é proibido questionar. E ele está fazendo um movimento dentro da igreja, de igrejas que proíbem seus fiéis de pensar, de raciocinar. Muitas pessoas têm preguiça de pensar. A preguiça tornou-se um elemento comum em nossa sociedade, estimulada pela facilidade de tecnologias que proporcionam isso, levando essa preguiça intelectual, essa preguiça de pensar, a uma cegueira funcional. E o ponto é que as pessoas estão caminhando para um buraco e não estão percebendo que o perigo está à volta. As redes sociais, então, viraram verdadeiras vitrines do ego, que divulgam uma falsa propaganda de vidas felizes. A empatia tomou conta no mês de setembro amarelo, mas basta dia 31, acabar o mês de setembro, outubro, a gente já tem outra cor, esquece. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E por que eu estou falando tanto de cegueira funcional? Por que eu estou falando do mito da caverna? Porque o nosso texto em questão aqui, queridos, ele traz isto para nós, ele traz à tona alguém que estava cego e foi curado. E o próprio Jesus diz que ele veio para trazer visão àqueles que não veem. E aqueles que veem, ou que se acham que estão enxergando muito, se tornam cegos. Sabe, meus irmãos, o capítulo 9 gira em torno de um homem cego de nascença, que acredita-se que tinha em torno aí de 45 anos. Imagine você, 45 anos, um mendigo, cego. Este é um texto muito vivo e difícil de ser cortado ao meio. Por isso nós vamos fazer a exposição do capítulo todo. Trata de uma cura de um cego a quem Jesus devolve a luz aos olhos. Jesus já estava aqui trabalhando esta questão de ser a luz do mundo, e agora ele exemplifica de forma vívida. No capítulo 8 ele disse: eu sou a luz do mundo. Sabe, queridos, essa é uma história cheia de simbolismo. Nós temos aqui mais um exemplo concreto de como este evangelho, o evangelho de João, tira um raio-x e revela o sentido mais profundo que existe de quem é a pessoa de Jesus. E como eu tenho dito sempre, Jesus não é um gênio da lâmpada, que nós esfregamos e falamos assim: vai atender os meus desejos, porque eu quero. Ele é Deus. Ele é a luz do mundo. Meus irmãos, o nosso texto aqui está inserido dentro do contexto. A cura aconteceu num dia de sábado. Era um contexto onde havia uma afluência de muitas e muitas pessoas em Jerusalém, em função da festa das tendas, ou a festa dos tabernáculos. No capítulo 8, Jesus já teve um embate com os líderes judeus ali, onde eles queriam apedrejar uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e Jesus diz para aquela multidão de líderes ali: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto diz que do mais velho até os mais novos foram se retirando. Depois eles tentaram prender Jesus, e os soldados voltaram de cabeça baixa, dizendo: não tem como prender este homem. Porque tinha proteção? Não, porque nunca vimos alguém pregar, alguém falar como aquele homem. E aí, queridos, nós vimos no capítulo 8 que o furor destes líderes judeus estava aqui crescendo cada vez mais com intensidade, até que Jesus tem um embate frontal com esses líderes judeus, ao ponto de dizer que eles eram do diabo. Vocês não são filhos de Deus, são filhos do diabo. E o capítulo 8 termina com uma cena que nenhum de nós gostaria. O texto diz assim: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se escondeu, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Bom, a partir daí, queridos, nós temos o capítulo 9, e eu vou fazer a exposição à medida que lermos
o capítulo 9. Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte: viva os propósitos, não as causas. Viva os propósitos e não as causas. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Olha o verso 1 ao verso 3 do capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Meus irmãos, a primeira informação que nós temos nesse texto é que a condição deste homem era uma condição de nascença incurável. Era cego de nascença, não foi um acidente. Possivelmente nascer assim. Depois o texto nos diz o seguinte: Jesus viu o homem. Os discípulos perguntaram, mas Jesus viu. Jesus viu a condição daquele homem. Jesus conhecia aquele homem. E o nosso texto, queridos, então os discípulos fazem uma pergunta aqui para o Senhor Jesus: quem pecou? Eles colocaram ele contra a parede. Foi este homem que pecou para que ele nascesse cego? Ou Jesus, ou seus pais? Quem pecou? Este ou seus pais? Então Jesus ele responde: nem ele pecou, nem seus pais. Nós devemos ter como tomar cuidado para não tirar conclusões apressadas, baseadas na deficiência das pessoas. Há uma tendência terrível de muitas pessoas dizerem o seguinte: está com deficiência, é por causa do pecado. E havia essa crendice na época de Jesus: se alguém tem uma deficiência física, é possível que seus pais tivessem pecado. E isso ocupava o imaginário das pessoas. Fora isso, queridos, havia também aquela ideia da maldição hereditária que muitos pensam nos dias de hoje. Não, porque passou de pai para filho, isso, aquilo, outro. Não, nós temos que pensar além da causa. Nós temos que pensar no propósito. E veja, queridos, que Jesus viu esse cego de nascença. Seus discípulos perguntam sobre a causa do cego. Jesus desenvolveu a questão e disse: com efeito, as causas humanas não são decisivas para explicar as dores e o sofrimento na terra. Nós temos uma tendência de olhar as deficiências, os problemas e achar que Deus é o culpado de tudo. Mas nunca nos perguntamos, em meio ao sofrimento, qual é o propósito de Deus naquilo. Sabe, meus irmãos, os propósitos divinos é que são decisivos. Veja que no versículo 3, Jesus responde: nem uma coisa nem outra, nem os seus pais, nem ele pecou especificamente falando, nem causa humana. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele, o propósito de Deus. É um mistério para nós entender a soberania de Deus. É um mistério para nós entender porque Deus permite determinadas situações. Eu me pego pensando, volta e meia nisso. Oh Deus, por que eu não nasci milionário? Não, brincadeira, isso eu não penso não. Mas em meio aos dilemas da vida, eu me pego pensando, ao sofrimento. Aqueles discípulos não foram diferentes, eles estavam perguntando para Jesus. E a razão pela qual as causas não são explicadas, definitiva, para as coisas, é que Deus não é, em última análise, um corredor atrás para consertar os problemas dessa vida. Deus, Jesus, nosso Salvador, não é um gênio da lâmpada, ou alguém que eu simplesmente bato no telefone e digo: vem resolver meus problemas. Não, queridos, mas Ele é o planejador soberano que decretou todas as coisas e Ele faz tudo para a sua glória e para o seu louvor. Em outras palavras, quando Deus ordena ou permite, em forma de decreto, que algo aconteça, Deus não está no fundo respondendo às coisas humanas ou às causas humanas. Ele está no fundo fazendo cumprir os seus propósitos santos, soberanos e eternos. Então a primeira coisa que nós enxergamos nesse texto, queridos, a implicação dessa verdade para a nossa vida é muito profunda. Não importa a bagunça que você esteja ou que tenha se metido, não importa a confusão que está no mundo em que nós vivemos, nem tampouco a dor que você esteja sentindo,
pois as causas dessa bagunça e dessa dor não são decisivas para explicá-la. Quinta-feira passada não tem jeito não dizer isso, né? Eu usei essa frase no nosso estudo bíblico. O que nós aprendemos na história lá em Gênesis capítulo 34 é que em meio a tanta bagunça na vida humana, e nós às vezes nos envolvemos com tantas lutas, com tantas bagunças, com tantos sofrimentos, Deus é especialista em resolver, e não há impossíveis para Ele. Ao invés de ficarmos perguntando o porquê disso, quais as causas disso, nós devemos nos voltar para Ele e dizer, qual o propósito? Veja que Jesus, Ele não foge da pergunta dos discípulos, colocados sobre duas questões aqui. Foi Ele ou foi seus pais? E Jesus diz, nenhuma e nem outra. Mas foi para que se manifeste a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo uma cultura que nós não pensamos muito na glória de Deus. Nós estamos numa cultura que nós não pensamos no maior tesouro que alguém pode ter na sua vida. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo de bens dessa terra. Tudo isso é passageiro. Mas o maior tesouro, certamente, é ter a presença manifesta, incomparável do próprio Deus através de Jesus Cristo em sua vida. Lá em João capítulo 1, versículo 14, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós. Cheio do quê? De dozinha? Não, cheio de glória e verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, queridos, nós precisamos falar como o salmista no Salmo 63, porque a tua graça é melhor do que a vida. O grande propósito da existência da nossa vida é a glória de Deus. John Piper, ele diz que nem o universo inteiro é capaz de preencher o vazio no coração humano que somente Jesus pode preencher. A gente vive num mundo que as pessoas têm a tendência a dizer assim, se eu fosse casado com fulano, com Beltrano, se eu tivesse um salário tanto, se eu tivesse um imóvel assim, se eu tivesse aquilo, eu seria mais feliz. A pergunta é, e por que muitos não são felizes em alcançar determinados patamares na sua vida? É errado, pastor, eu pensar em ser rico? Não. É errado, pastor, eu desejar casar com um rapaz bonito, com uma moça bonita? Não. O problema é quando o meu foco para a minha felicidade está aí. Veja que aqui os discípulos estão olhando a causa e não o propósito. E Deus tem um propósito muito maior na minha vida e na sua vida. É a glória de Deus manifesta em você. E como que a glória de Deus é manifesta em nós? Paulo responde, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você é um profissional em qualquer área, faça da melhor maneira possível. E quando as pessoas olharem e falarem, ele tem um diferencial, ela tem um diferencial. E qual é o diferencial? A presença de Deus na minha vida. Mas o nosso texto continua, queridos, e do verso 4 a 7, nós devemos contemplar a poderosa obra de Cristo. Em primeiro lugar, não olhe as causas, olhe o propósito. Em segundo lugar, contemple a poderosa obra de Cristo. Olha o verso 4 a 7. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se, e voltou enxergando, e voltou vendo. Sabe, é interessante porque aqui, o texto no verso 3 diz, as obras se manifestam, as obras de Deus, para que vejamos que manifestem nele as obras de Deus, e em seguida, o Senhor Jesus coloca em prática essas obras, manifesta. As obras de Deus se manifestam através de Jesus Cristo. Observe o fluir do texto aqui, perceba que Jesus conecta o propósito de Deus para a cegueira do homem. Jesus ele está usando muito mais do que a questão física. Ele diz lá no texto, eu sou a luz do mundo.
Sabe, meus irmãos, ao responder os discípulos, nenhuma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Jesus está querendo mostrar aqui que o poder e as obras de Deus para a salvação do pecador, a abertura dos olhos, para que vejam a glória de Jesus. Como, pastor, eu posso ser salvo quando eu partir dessa terra, onde eu vou viver a eternidade? Como eu posso ser salvo? Não é simplesmente dando a vida para a igreja. Não é como muitos dizem, olha, pague tanto e você vai estar salvo. Faça isso ou faça aquilo e você está salvo. Só há um jeito de salvação, só há uma forma, e ele apresenta aqui: eu sou a luz para o mundo que está na escuridão. Contemple a obra poderosa de Cristo. Dessa forma, João prepara o palco, ele prepara a cena, ele coloca Jesus como protagonista no centro aqui de tudo. E aí ele nos lança a pergunta: como você responderá ao Cristo glorioso? Isso faz toda a diferença. Porque Jesus não está, queridos, nesta noite com uma mão estendida dizendo: por favor, me aceita, eu te imploro, me dá uma chance, como canções ditas evangélicas até mesmo diz: dê uma chance para Jesus. Não, Jesus não precisa da sua chance, é você que precisa de Jesus. Ah, eu achei Jesus. Não, Jesus não está perdido. Quem estava perdido éramos nós, e Ele nos encontrou. Isso fica evidente no nosso texto. Queridos, os fariseus, eles permanecem cegos. Os versos 39 a 41, isso fica evidente, mesmo diante da face, mesmo diante do Deus encarnado, Jesus Cristo, eles continuam ainda argumentando. Eles blasfemam, chamando Jesus de pecador. Mas o cego foi curado. E aqui, queridos, portanto, o rumo dessa história, o próprio Jesus realizou as obras de Deus. Aqui nós temos um sinal evidente que aponta para Cristo. E aí um detalhe que é muito importante: qual o propósito dos milagres no Novo Testamento? Jesus realizou um milagre. No Evangelho de João, pelo menos temos, já ia fazer assim, me atrapalhei todos, 7 sinais, 7 milagres. Jesus fez muito mais, para apontar que Ele é o Deus encarnado. Testificar, para que creiam. Sabe, eu fico preocupado nos nossos dias, esse afã de correr atrás de milagres. Mas milagres para quê? Ah não, porque depois que eu vim para a igreja, meus problemas acabaram. E depois? E quando você morrer? Sabe, meus irmãos, a palavra, o verbo se tornou carne e osso, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Nós vimos a glória do Filho de Deus. Foi isso que o cego viu, a glória de Deus na face de Cristo. Mas os fariseus não viram. A gente já vai cuidar desses fariseus, a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. A pior cegueira é a cegueira espiritual. Você já viu uma frase que fala assim: o pior cego é o que não quer ver. Uma vez eu fui falar, falei errado: o pior cego é o que não vê. Mas cego não vê mesmo, né? Mas é aquele que não quer ver. Aplicado a isso, o pior doente é aquele que não assume que está doente. Os fariseus aqui nesse contexto achavam que estava tudo bem, e Jesus mostra que não está tudo bem não. Ah, mas nós somos religiosos. Não. Sabe, queridos, Cristo, o nosso Salvador, cuspiu aqui na terra e Ele cura um jovem. Jesus cumpriu a obra de Deus. Ele dá vista aos cegos. Olhe para Ele, se encante com Ele, se arrependa do seu pecado e creia que é a vida eterna. E a vida em abundância, não só quando você partir dessa terra, não. A vida aqui em abundância, porque Ele está presente nas nossas vidas. Mas aí, queridos, do verso 8 até o verso 38, nós vemos aqui o crescimento por meio das dores. Ou seja, em meio ao sofrimento, nós vemos alguém que cresce na fé. E eu gostaria de ler agora dos versos 8 a 38. Olha lá. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam:
não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez logo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus que dantes fora cego. E era sábado, no dia em que Jesus fez lodo e abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto diziam seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais, ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram-lhe e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus, que o tinha expulsado, encontrou-o e lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Meus irmãos, eu não sei como que você lê a Bíblia, mas tem horas que eu fico dando risada ao ler o texto bíblico, que são muito parecidos conosco. Esse jovem cego se irritou com tanta pergunta, com tanto questionamento. Sabe, queridos, se nós, do verso 1 até o verso 7, a história toda terminou. O que nós temos no versículo 8 em diante aqui, queridos, é uma sucessão de perguntas. O que nós podemos ver aqui são questionamentos, é uma acariação, volta e meia, chamando, interrogando e querendo saber os fatos. O pior cego é aquele que não quer ver, mas está aí, está presente. Sabe, meus queridos, o texto, olhando para essa história desse mendigo curado por Jesus, nós podemos concluir que a cura da cegueira não cessou as dores, nem dele, nem dos seus pais. Talvez na força do texto, numa leitura rápida, nós não podemos perceber aqui que este jovem estava sendo empurrado, estava sendo agora menosprezado, porque ele fora curado por Jesus. E apesar de não termos aqui no nosso país uma perseguição declarada a tudo que se chama evangelho, a crentes, a cristãos, há uma
perseguição velada, basta você se posicionar com firmeza e objetividade na palavra. Este jovem demonstra isso e há algo muito progressivo acontecendo na vida dele que eu gostaria de fazer alguns destaques aqui no tempo que nos resta. Em primeiro lugar, queridos, o mendigo foi interrogado pelos seus vizinhos, pelos seus amigos. O primeiro diálogo está registrado no verso 8 a 12 aqui, entre o homem que fora curado e seus vizinhos. Eles estavam discutindo se aquele mendigo era cego de fato. Eu imagino, o texto não fala, mas eu imagino que a sua cegueira era visível, ao ponto de que, por ter sido de nascença, todo mundo percebia que de fato ele tinha essa deficiência. E o milagre foi tão grande que agora ele não era mais alguém que tinha uma deficiência nos olhos. Eu fico imaginando que assim como na criação Deus disse, haja luz e houve luz e tudo foi mudando, isso estava acontecendo, o seu olho foi transformado. Ao ponto que os vizinhos olharam e falaram assim, não, parece, mas não é. Porque ele tinha um olho assim, de um jeito. E aí o texto diz que ele fala, sou eu, gente. E eu estou vendo. Sabe, queridos, o mendigo respondeu no versículo 11, né? Eles interrogaram, quem te curou? E aí no verso 11 ele diz, e isso é muito importante no texto. Primeiro ele começa dizendo, um homem chamado Jesus. Primeiro ele chama Jesus de o homem. Está lá no verso 11. Esse homem chamado Jesus misturou a terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse, vá te lavar no tanque de Siloé. E eu fui e lavei, e agora eu posso ver. Note, queridos, que neste ponto da caminhada, o homem curado chama Jesus de homem. Depois, no versículo 13 a 17, o mendigo, o ex-cego, agora há um segundo diálogo aqui. E o segundo diálogo agora é com os fariseus. Ou seja, os vizinhos chegaram não contentes com aquilo, com a resposta deles, falaram assim, vamos levar para o pessoal que entende, os líderes religiosos, e aí levaram para os fariseus, verso 13 a 17, e é interessante, queridos, que eles também encheram o mendigo de perguntas, como teria sido a cura. Olha o versículo 15, ele diz assim, então os fariseus por sua vez lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei, estou vendo. E eles então se dividem na resposta, Jesus não pode ser Deus. E aí um detalhe aqui, na Mishnah, no livro de lei dos judeus, há pelo menos 37 princípios do que não pode ser feito no sábado. E um deles diz que não pode ser, o barro não pode ser amassado no sábado. O que Jesus fez? Cuspiu na terra, fez uma bolinha de terra, de barro, e colocou nos olhos do jovem. E eles estavam tão, pelo apego religioso, fora da Escritura, que não há princípio da Escritura, estavam tão preocupados com o apego religioso que não viram a cura. Isso deixava esses fariseus doidos. Agora, vejam, queridos, que eles se dividem, né? Jesus não pode ser Deus, porque quebrou o sábado. Como ele pode ter feito esse milagre, se ele é um pecador? Eles estavam questionando aqui a divindade de Jesus. Mas aí, queridos, algo aconteceu diferente. Olha o texto, no verso 17. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O que ele responde? Vamos ler juntos? Leia aí você. Que é profeta. Ele agora não chama Jesus de o homem, ele chama Jesus de profeta. Algo está mudando aqui no texto, queridos. Ele não é apenas um homem comum, mas ele é um enviado. O profeta significa um enviado da parte de Deus. Terceiro diálogo, verso 18 a 23. Os fariseus agora interrogam ali os pais do mendigo. Eu falei na quinta-feira que às vezes olha bem, parece aquelas séries, filmes, né? Você olha, meu Deus do céu, eles não se dão convencidos. Verso 18 a 23, o terceiro diálogo aqui passa então entre os fariseus e o pai do mendigo, e eles perguntam no verso 19, esse é teu filho? Eles respondem, sim, é meu filho, ele nasceu cego. E eles perguntam, como ele pode estar enxergando? E eles respondem, então, nós não sabemos. Ele tem idade suficiente para falar por si. Aqueles não estão sendo mal criados. Os pais deste jovem não estão sendo mal criados, dizendo, pergunta para ele.
Na verdade, o próprio texto responde, eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga pelos judeus, ou excomungados, vamos dizer assim. E aí no verso 22 eles falam acerca disso. Ele fala, olha, ele já tem idade suficiente, ele tem 45 anos, pergunta para ele. Parece, queridos, que o ponto de João aqui não é ser duro, mas mostrar a coragem que este jovem tem. Os seus pais tiveram medo, mas o jovem não teve medo. O jovem permaneceu firme. Ele poderia muito bem falar assim, eu vou enxergar agora tudo que eu não enxerguei em 45 anos da minha vida, eu vou desfrutar a vida. E aí vem o quarto diálogo, o mendigo e os fariseus outra vez. Agora, nesse quarto diálogo aqui, nós vemos a coragem aperfeiçoada do mendigo curado, verso 24 a 34. Um mero mendigo enfrentando as pessoas mais religiosas e instruídas da terra, uma cena de fé, de coragem. E aí o nosso texto aqui, queridos, mostra algo tremendo, que irritou sobremaneira esses líderes judeus. Olha o que ele responde. Primeiro, no verso 27 ele fala assim, ele perde a paciência. Ele diz assim, eu já falei, vocês não estão querendo ouvir. O pior cego é o que não vê, mas também tem um surdo que não quer ouvir. E ele está falando. E ele disse, eu já disse e não atendeste. Porventura quereis se tornar discípulos. Espera aí, antes era o quê? O homem, Jesus. Agora, antes era profeta, enviado da parte de Deus. E agora ele é o quê? Discípulo. E veja que ele diz aqui, quereis vós também tornar-vos discípulos dele, ao que eles ficaram bravos. Nós somos discípulos de Moisés, apegados à lei, não dele. E aí, queridos, nós temos aqui este jovem pregando um sermão para os líderes instruídos judeus aqui. E um sermão dizendo para eles assim, acorda, vocês estão querendo achar o que não vão achar, foi Jesus que me curou. E aí a resposta é o seguinte, o texto mostra que eles expulsaram o jovem da sinagoga. A verdade era que o cego estava vendo cada vez mais claramente a glória de Jesus Cristo. Eu coloquei uma nota aqui, queridos, quando você não consegue atacar os fatos, você ataca a pessoa. Eles denegriram a imagem deste mendigo, dizendo o seguinte, você está querendo ensinar a gente, você é mendigo, sai daqui, quem é você? Não é assim que acontece nos nossos dias? Não se discute ideias, se ataca pessoas, se denigra a imagem de pessoas. Eles estavam sendo aqui expulsos. E aí, queridos, a beleza do texto, então, verso 35 a 38, e olha só, o verso 35 diz, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, perguntou. Veja que quem vai ao jovem é Jesus. Não foi o jovem que saiu chorando da sinagoga dizendo, cadê? Quem me curou? Porque ninguém acredita em mim. Não, Jesus o encontrou, Jesus foi até ele, e Jesus faz a pergunta mais importante que qualquer pessoa poderia ouvir na história da sua vida. Ele pergunta o seguinte, você crê no Filho do Homem? E a resposta dele é, creio. E ele adorou. Sabe, queridos, no meio do sofrimento que esse jovem estava vivenciando, questionado quanto à cura, à sua fé, ele agora crê no Salvador, o Filho do Homem, Jesus Cristo. O ex-cego foi expulso da sinagoga pelos líderes judeus, incrédulos, mas ele foi alcançado por Jesus Cristo. Pode ser que neste mundo você seja menosprezado pela sua fé em Jesus Cristo, mas conforme João 10, o bom pastor, ele vai atrás das suas ovelhas. E Jesus foi atrás desse cego. O nosso texto termina, queridos, mostrando então uma cura espiritual. Muito mais que a cura física deste cego, ele foi curado espiritualmente. Houve salvação na vida dele. E aí os versos que terminam aqui, queridos,
são importantíssimos para nós. Verso 39 a 41. Olha só, para a gente terminar o texto. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus prossegue aqui afirmando o propósito de vir ao mundo para juízo. O sentido da mensagem de Cristo causa uma inevitável divisão entre aqueles que, sendo cego, creem, alcançam a cura e são salvos, e aqueles que se julgam ver tudo e estão cegos, os religiosos. Nós vemos, afirmam eles. Acaso somos cegos? Somos líderes judeus. E Cristo então diz: o pecado está aí. E este pecado continua sendo terrível, o terrível combustível que acenderá a plena ira de Deus. Rejeitaram a oferta da salvação. E eu quero concluir, queridos. Já se passaram 2000 anos. Cristo, Sócrates, o mestre de Platão, muitos escritos, mas dentre todos os escritos, só um deles pode nos garantir vida eterna. É a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Eu quero te fazer uma pergunta. Você hoje tem enxergado o quanto necessita de Jesus? Nessa história, você se parece mais com este jovem que antes estava cego, mas agora enxerga? Ou está preso com uma série de dogmas, de uma casca religiosa, mas que não tem relacionamento com Deus? A religião não é um problema. O problema é a religião vazia. O problema é quando Cristo não é o centro. O vir à igreja não garante salvação, mas o salvo deseja vir à casa do Senhor. O cego teve a sua vida transformada. E nós, hoje, como nós estamos? Sabe, há um hino que eu gosto muito que diz assim: em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E o hino trabalha dizendo: mas Ele me alcançou, e agora eu posso ver. Que coisa maravilhosa, queridos. Não foi nenhum pastor chamando à frente, que simplesmente disse: agora eu vou abrir os seus olhos espirituais. Não foi ninguém que disse para você: olha, pague tanto e eu vou te trazer agora a vida eterna. Não, é o próprio Jesus que foi ao encontro desse cego, que veio ao nosso encontro e trouxe salvação. Mas se hoje, queridos, existe alguém aqui, mesmo que seja membro da igreja há muitos anos, que ainda não entregou a sua vida completamente a Cristo, hoje é a oportunidade, porque os dias estão passando e os dias são maus. É triste ver que religiosos, doutores da lei, menosprezaram a salvação. Hoje pela manhã o diácono Marcos me fez uma pergunta na aula: pastor, muitos falsos mestres que têm aparecido por aí, eles conhecem a palavra, eles conhecem o texto, mas e aí? Eles vão, está tudo bem? Como é que vai ser? E eu disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. O mendigo, aquele homem, 45 anos da sua vida, viveu à porta do templo de Jerusalém a pedir esmolas, nunca leu, mas ali mostra a glória de Deus, desvendando os olhos. Você não precisa ser um doutor da lei nessa noite, você não precisa ser um teólogo para conhecer a Deus, pelo contrário, você precisa simplesmente reconhecer: Deus, eu careço de Ti, não do que eu sou, não do que eu possuo, mas de quem Tu és. Vamos colocar de pé, vamos orar.
Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por a Tua palavra, que nos mostra um homem que foi curado. E muito mais do que a cura física, o Senhor trouxe salvação a este homem. Obrigado, Senhor, porque mesmo que a história tenha passado e este homem um dia veio a falecer, ele alcançou a salvação em Cristo Jesus e vive eternamente. E ao longo da história, muitos e muitos cegos foram tirados da caverna, das sombras, da escuridão e trazidos à luz, puderam contemplar a glória manifesta do Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo. Comece, Senhor, trabalhe esta obra em nossos corações. Que entendamos que Jesus é muito mais do que um homem, é muito mais do que um profeta. Que entendamos que devemos ser discípulos, mas acima de tudo, é o Filho de Deus, o Deus encarnado, que trouxe salvação e nos oferece tão grande salvação nessa noite. Assim, ó Deus, que reflitamos a enxergar o grande propósito e a realidade da nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados. Queridos, eu quero apenas agradecer aqui a presença da Tatiane e do Rodrigo, que está conosco. Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Voltem mais vezes. Sintam-se em família em nosso meio. Eu acredito que de visitante pela primeira vez, só a Tatiana e o Rodrigo. Queridos, irmãos, nós vamos começar o mês de outubro agora, estamos no último domingo do mês, e uma pequena alteração, uma pequena flexibilização, vamos dizer assim, né? Domingo que vem nós temos Santa Ceia normal, nós vamos manter ainda, por enquanto, a nossa estrutura, mas a partir da próxima quinta-feira, o nosso estudo bíblico, para quem está assistindo em casa, nós estamos liberando também para os irmãos da idade aí acima de 60 anos. Podem participar conosco. Já que os jovens não estão vindo, que venham a tropa de elite, né? Brincadeira. Mas, então, a partir dessa quinta-feira, começando o mês de outubro, nosso estudo bíblico, pela quantidade de pessoas, o distanciamento, nós vamos manter o mesmo rigor, mas os irmãos do grupo de risco, aí, o grupo de elite, acima de 60 anos, podem participar conosco. Então, você que está assistindo em casa quinta-feira, se quiser continuar em casa assistindo, tudo bem. Se quiser assistir presencial, está convidado a participar. Nesse mês de outubro, nós temos algumas alterações também no nosso formato aí. Mês após mês, nós vamos trazendo algumas mudanças. Uma delas envolve as crianças aí, mas eu não posso falar ainda. Eu preciso conversar com o conselho primeiro. Depois, tendo o aval, aí eu passo para a igreja. Tá bom? Como eu disse na semana passada, eu não resisti. Eu vou estar à porta só para fazer assim para vocês. Antes de sair, se abrace, dê um joinha no seu irmão. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Aí não vou virar a câmera, todo mundo já viu, já viu outras vezes, mas eu vou ter a porta para lhe dar um abraço. Dá um tchau.